A revelação do grande mistério. Essa mensagem nós começamos a ministrá-la na semana passada. Queria muito que todos os membros do DEVAP estivessem sendo ministrados por essa palavra neste momento. Não é possível, mas é a minha vontade. E que toda a mensagem da semana passada, como essa, como as das semanas seguintes, que constitui uma única mensagem, como eu disse, não é uma série, porque não são uma sequência de mensagens relacionadas. Não é uma trilogia, porque não é um tema em 3 subtemas. É uma mensagem única. E o ideal seria ministrá-la toda, começar e terminar. Mas o assunto é tão denso, é tão necessário, que nós temos que falar sem pressa. Então, o nosso esforço é recuperar o que foi dito, falar o que tem que ser dito e seguir para a semana que vem sempre recuperando e avançando, recuperando e avançando. Quanto a mim, está tudo certo, porque a mensagem eu já tenho ela pronta, no meu entendimento, no meu coração, já feita em estilo sinopse. A minha preocupação é que você, que está ouvindo, que você acompanhe essa unidade de pensamento, apesar de dividido em partes, mas que você não perdesse. E, portanto, temos que nos lembrar, primeiramente, a ministração dessa mensagem, o grande mistério revelado. A primeira questão é que essa mensagem ela busca responder a uma inquietação nossa, minha em particular, do pastor Josué, de alguns irmãos que também algumas vezes se manifestaram e de toda a igreja. Qual é a inquietação? Como prosseguir como igreja? Eu acredito que de vez em quando é preciso que nós paremos um pouco o que estamos fazendo e o modo como estamos fazendo e venhamos a nos perguntar como prosseguir. Isso pode ser feito num casamento, numa vida de casamento, numa vida de família, com respeito ao seu trabalho, seu emprego, os seus projetos, tudo na vida que você vai fazendo, e chega um tempo que fica desgastado e parece perder o sentido de fazer aquilo, você tem que parar um pouco e se perguntar como prosseguir. Está tudo certo? Esse é o caminho mesmo? Está tudo bem? Ou será que algumas mudanças são necessárias para podermos seguir adiante? Ou será que nós temos que recuperar alguma coisa que ao longo do caminho foi perdido? Então é preciso ter essa pausa em vez em quando, e nós, o DEVAP, estamos neste momento de perguntar: Senhor, o Senhor é o cabeça da igreja, é o Senhor da igreja, como prosseguir como igreja? Esse é o primeiro ponto, ouvir essa mensagem com esse sentido. E a segunda questão que deve ser levada em conta a todo início de cada parte dessa mensagem é o fato de que, buscando ao Senhor, nós podemos compreender no momento que a nossa grande dificuldade é exatamente nós discernirmos a nossa identidade. O problema da identidade, o problema de você discernir a identidade sua é uma grande questão. E para tanto, nós exemplificamos assim, da seguinte maneira, na semana passada. A vida, ela é una. A vida é uma. Vida. Vida não é uma coisa, a vida é Deus. Ponto. Quem declara isso é a Escritura. Embora quando você olha para o seu mundo ao redor, e você vê ali um cachorrinho passando, um gatinho, um pássaro voando, você vê uma flor, você vê uma árvore, você vê isso e aquilo outro, a impressão que nós temos é que cada ser desse é dotado de uma vida própria, sim ou não? Mas aí devemos entender que o que nós vemos são existências, as coisas estão aí existindo, mas o que faz essas coisas todas existirem, o suporte da existência, o fundo, o fundamental é a vida. E essa vida não é uma coisa, a Escritura declara alto e bom som que a vida é o próprio Deus.
Amém? O que isso tem a ver com o quê, não é? É isso que eu quero que os irmãos entendam, que nada que nós dissermos aqui fique solto na mensagem. Você entenda que se essa vida única é Deus e há muitas existências, nós chegamos à seguinte conclusão: a vida é una, mas ela se manifesta de diferentes modos. Amém? Então a vida vai se manifestar como uma vida vegetativa, nos limites do ser que recebe aquela vida, no caso do vegetal. Essa vida também vai se manifestar enquanto uma vida animal, e mesmo de animal para animal, essa vida manifesta de modo diferente. Há animais mais complexos que outros, sim ou não? Há animais cuja expressão vital é mais dinâmica que a de outros. Você não pode comparar um peixe, que a despeito de ele ser um peixe bonito, né, com a vida de um calango, que está ali vivo, correndo, ágil, não é? Ou seja, ou com a vida de um cachorro, com quem você já pode falar, e ele já consegue interagir com você, ainda que ali de maneira muito rudimentar, mas há uma relação, um cachorrinho, ou não? Essa é a vida se manifestando mais complexa. E quando chega no homem, então, essa vida se manifesta de um modo extraordinário. O homem é um ser inteligente, com razão, com volição, com desejos, com arbítrio, liberdade, decisões, desejos, vontades. Um homem criativo, um homem que está sempre criando, modificando, que transforma, o mundo que transforma o suporte da existência em mundo. O mundo só existe para o ser humano. Então, o ser humano, essa vida que é una, está se manifestando cada vez de modo mais complexo, mas é uma só vida. É a vida que é una, que se manifesta de diversas maneiras, de diversos modos, em diversos níveis de complexidade. Quanto mais inteligente é o ser, mais complexa a vida se mostra naquele ser. Bem, mas chegamos no homem, chegamos, portanto, naquilo que há de maior nessa criação com a qual lidamos diariamente, essas coisas físicas, tangíveis, sim ou não? Mas a obra de criação de Deus e o projeto de Deus de manifestação dessa vida não acaba no homem. Alguém pergunta, mas tem alguma coisa acima do homem ainda? Aí é que está o grande detalhe. O Cristo de Deus veio, vocês sabem da história, ele morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou. Com a sua ressurreição, aqui é onde nós entramos no nosso propósito da mensagem, ele vai gerar uma nova criação. Mas não é nova enquanto outra criação. Não. Querem ver uma prova disso? Está aí o Carlos, né? O Carlos faz parte da primeira criação de Deus? Sim ou não? Da primeira. Deus criou os animais, o sol, a lua, e criou o Carlos também. Então faz parte da primeira criação. Aí Deus o chamou para o Evangelho. Ele recebeu o Evangelho. Ele é feito agora uma nova criatura. Ele não faz parte da nova criação? Agora? Dessa criação espiritual? Mas é outro ou é ele mesmo transformado? Deus não jogou ele fora e falou, vou fazer um outro. Não, é este mesmo que espiritualmente passa por morte e agora ressuscita juntamente com Cristo, e em ressurreição, nova criatura, uma nova vida, uma vida espiritual. Então veja que com a morte e ressurreição de Jesus, Deus dá continuidade à sua obra, agora elevando essa primeira criação por meio da cruz e por meio da ressurreição a um status espiritual. E logo, se a vida está se manifestando em diferentes existências e de diferentes modos, cada vez alcançando maior nível de complexidade e de expressão, quando o Senhor avança
agora por meio da ressurreição de Cristo, gerando a igreja, essa vida vai ganhando cada vez mais expressão. Então a igreja, atenção, que nasce por meio da morte e ressurreição de Jesus, ela é um ser criado. Deus não criou o cachorro lá atrás, galinha, criou sapo, criou também o homem. Quando ele cria a igreja é um ser criado por Deus. A igreja não é uma mera organização. O fato de os homens terem de se organizar é uma necessidade necessária daqui. Mas a criação de Deus, o que ele gera, que essa igreja, ela é um ser espiritual. Ela também é uma existência, mas é uma existência agora na nova criação. E como existência, ela é dotada de quê? De vida. Então, pensem comigo. Imagine a vida de um sapo. Pensem num sapo. O sapo coacha. É natural o sapo coachar. O sapo vive na água. O sapo não lava o pé. Bem, o sapo ele vive a vida de quê? De sapo. Como a vida que é una se manifesta numa estrutura chamada sapo, quando o sapo coachar, inchar aquele papo e ficar ali a noite todinha cantando, coachando, ele está vivendo plenamente a vida de um sapo. Assim é um pássaro, assim é um animal. O homem também, quando vive plenamente a sua vida humana, ele também está vivendo essa vida humana. Logo, a igreja, enquanto um ser nessa sequência, também tem uma vida. Não a vida de um sapo, não a vida de um pássaro, mas a vida da igreja. Vida da igreja. Como toda existência, cada existência precisa viver ao máximo a expressão dessa vida que ele carrega. Logo, a igreja, se ela é um ser criado por Deus, e se ela tem essa vida de Deus que a faz existir, essa vida divina quer se manifestar na igreja enquanto a vida da igreja. Agora, cuidado para você não confundir a vida da igreja com os rituais criados. Cuidado para não confundir a vida da igreja com me ajuda, Josué, aquela palavra sistemática do culto. Os ritos, as liturgias. Já observou que cada grupo tem a sua própria liturgia? E diante de tantas liturgias, você fica se perguntando, qual é a melhor liturgia? Olha que coisa interessante. Você vai a uma igreja adventista, por exemplo, e você vai lá como um observador, para você observar como é que é o rito, como é que é essa liturgia deles. Você vai anotando. Então, tudo é já previamente estabelecido, e quem participa daquele grupo já sabe o que se segue, que vem atrás de uma coisa em sequência da outra. Até para o pastor entrar para pregar, ele não sai da cadeira e sobe assim igual a gente, não. Nós aqui somos desorganizados. Não, lá na hora certa, ele sai do lugarzinho, entra num quartinho e tem que andar diferente, é um momento diferente. Aí fica dentro de um quartinho, como se fosse um quartinho aqui do lado, aguardando o momento. Quando então for o momento da entrada, tem um cântico específico da entrada. Enquanto canta, aí ele vai entrando com alguns obreiros, 2 na frente, 2 atrás, ele no meio. A depender do tamanho da congregação, esse número pode aumentar. Eles entram e a igreja fica vendo aquela entrada. Isso se repete em todos os cultos, em todos os lugares, do mesmo modo. E as pessoas elogiam. Puxa, que igreja organizada. Tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. A organização é bonita, tá. Mas isso não caracteriza a vida da igreja.
Porque a igreja continua a existir em outros segmentos que têm outras características que não tem aqui na Adventista. Quem está entendendo? Você vai, por exemplo, numa igreja fulana, e lá ele tem as suas liturgias. Isso difere de lugar para lugar e de tempo em tempo. Logo, o que caracteriza a vida da igreja não é e não deve ser absolutamente essas coisas que se mudam com o tempo e que pode ser alterada a bel prazer de quem assim desejar e que se manifesta num lugar, não se manifesta em outro. A vida da igreja, ela tem as suas próprias características da vida da igreja. Perfeito? Por exemplo, um pássaro, para ele ser um pássaro, ele tem que ter características, sim ou não? Ele tem que ser uma ave. Então ele goza ou desfruta ou participa de características comuns a todas as aves indistintamente. É da vida, não é do rito. É da vida, não é da liturgia. Um pássaro não pode dizer, eu estou pensando seriamente em virar um mamífero, né? Eu queria ser tanto um mamífero. Mamífero amamenta os seus filhotes, que maravilha. Mas eu sou uma ave. Não, mas nós vamos sofrer uma renovação e vamos nos tornar. Não pode. A vida do pássaro é vida de pássaro. É a vida una que se manifesta no pássaro enquanto pássaro, e ponto final. Então, é preciso que nós resgatemos a nossa identidade de igreja. Temos que saber quem somos enquanto igreja. Porque se nós não soubermos quem somos enquanto igreja, se você pensa que igreja é ir ao domingo, sentar, cantar 3 hinos, aí sobe alguém, fala da oferta, canta mais um hino, faz uma pregação de 1h15, e aí mais um hino, oração final, e vai embora e está tudo bem? Não. Temos que conhecer a vida da igreja, a natureza da igreja. E quando você compreender o que é igreja na sua natureza, quanto à sua identidade, aí você vai falar, agora eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar a expressão máxima da igreja. Viver essa vida, produzir o fruto dessa vida, agir como age essa vida, ter a expressão que tem a expressão dessa vida. Temos que tocar essa ideia da natureza da igreja, da vida da igreja, dos atributos da igreja, da obra da igreja, da missão da igreja. Amém? E aí então, para podermos chegar à conclusão do que é essa igreja, essa vida, essa natureza, aí nós falamos, nós temos que começar não pela igreja. Não precisamos estudar a história da igreja. Não, é bobagem. Até porque quem conta a história da igreja sempre conta do seu próprio ponto de vista. Pega um católico e coloca para contar a história da igreja. Ele vai contar a história da igreja católica, da visão dele. Você pega um protestante da época do movimento de reforma, que ele vai contar, já é outra história. E aí cada um vai contar e vai contar a história do movimento dele. Mas não é por aí. Então, para nós podermos entender essa natureza, essa vida da igreja, nós temos que começar pela sua raiz. Diga amém. Vocês estão tristes? Estão desanimados? Desconfiados dessa mensagem? Essa mensagem é meio suspeita. É preciso começar pela raiz. Alexandre, onde está essa raiz? Qual é a raiz da igreja? Precisamos começar pelo germe da igreja, pela semente que gera a igreja. E essa semente é o próprio Cristo. A igreja não vem do alto, de baixo, não é tirada da pedra, né? Nem do vento, nem de... A igreja, ela procede do próprio Cristo. Aí nós convidamos, vamos olhar para o Cristo então, e vamos saber quem é o Cristo. E conhecendo o Cristo, a sua natureza, a sua obra, nós saberemos e chegaremos em quem somos. Diga amém. E vimos então na semana passada que esse Cristo, o Cristo de Deus, precisa
urgentemente ser resgatado quanto às suas origens, porque o Cristo de Deus, historicamente, e talvez por falta de atenção ou por falta de interesse, acabou que o Cristo de Deus ele ficou enclausurado dentro da história humana. Ou seja, quando se fala de Cristo, você pensa num bebezinho que nasceu em Belém. Não é assim? Naquele menino que aos 12 anos estava no templo. Se fala muito disso. Que aos 30 anos ele começa o seu ministério. Fala-se muito disso, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, etc. E está tudo certo. Nós até vamos falar disso. Vamos passar por aqui. Mas nós temos que resgatar a verdadeira dimensão do Cristo. E essa dimensão está para além da história, está para além da criação, como nós já dissemos, porque o Cristo de Deus, ele é o eleito do Pai. Quando nada havia de criado, nada, absolutamente nada, estava somente o Cristo na eternidade. Não havia anjo, nem arcanjo, nem querubim, não havia mundos, não havia o cosmos, não havia planetas, não havia terra, não havia o homem, não havia nada. Deus, o eterno, o invisível, o inacessível, ele decidiu uma coisa no coração, e você tem que colocar isso no seu coração, guardar isso e compreender isso. Tudo começa a partir da vontade de Deus. E essa vontade consiste em fazer do Cristo o alfa e o ômega. A obra de Deus não começa criando anjo. Não, para. A obra de Deus não começa criando o homem, nem criando. Não, a obra de Deus começa no estabelecimento da sua vontade. Deus disse: eu estou determinando que tudo que haverá, que tudo que será realizado em todos os âmbitos, tudo será para o meu filho. Efésios capítulo 1. Tudo vai ser criado nele. É nele. Ele, o filho, é o lugar. Tudo vai ser criado por ele. E tudo vai ser criado para ele. Se você perder esse primeiro ponto, você não vai saber quem é o Cristo. Ele é o eleito do Pai, o eleito. Ele é o primogênito do Pai. Ele é o primogênito da criação, no sentido de que tudo existe para ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E prevendo Deus que no caminho dessa criação, essa criação haveria de se evadir de Deus na consciência e no coração, sabendo Deus que essa criação se desviaria, abandonaria no seu coração a Deus, ao Cristo. Deus já determinou então que a sua vontade, portanto, que todas as coisas sejam criadas no Filho, pelo Filho e para o Filho, que todas as coisas então voltem para o Filho, por ocasião da dispensação da plenitude dos tempos. Tudo voltará para Cristo. De quem que é essa obra? É de Deus, é dele. A vontade é dele, ele fará. Perfeito? Então, esse Cristo agora, ele é visto e percebido, crido e adorado nessa dimensão atemporal. Cristo se torna a coisa mais importante para qualquer um ser inteligente. Ele deve ser visto na sua verdadeira obra, na sua verdadeira dimensão atemporal, na sua dimensão cósmica. E agora você então sabe que tudo existe para ele, logo você existe para ele, logo a sua vida é para ele, a sua família é para ele, tudo é para ele.
E você passa a existir glorificando este Cristo, porque nós existimos por causa dele, é para ele que nós estamos aqui. Nada que há existe para si mesmo, tudo é para ele. Aí quando você fala glória a Deus, você fala com entendimento, porque a glória é dele, porque ele é. Aí você passa a vê-lo para além dessa mera história humana. Mas a história humana, ela faz parte desse grande projeto divino, e nós estamos na história humana. E acontece que esse Cristo que está para além de todas as coisas, e aqui é exatamente o ponto de hoje a ser tratado, em um dado momento, segundo o próprio plano de Deus, esse Cristo, ele entra na história humana. E começa aqui, se ele é a raiz da igreja, o germe da igreja, a semente da igreja, a igreja não pode ser algo diferente dele. Pode? Você pode plantar uma semente de milho e nascer uma jaca? Se Cristo é a semente, o fruto desse Cristo não pode ser algo diferente dele. Então nós sabemos, como diz claramente a Escritura, que no princípio era o Verbo, estamos lá atrás, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e agora esse Cristo é dito, e o Verbo se fez o quê? Se fez carne. Esse é um dos grandes mistérios da história, da Escritura. O Cristo de Deus, esse em quem tudo existe, para quem tudo existe, por meio de quem tudo existe, esse que tudo sustenta, tudo cria, a tudo, enfim, esse Cristo, ele entra na história humana, ele se faz homem. E aí você há de se perguntar, por que que ele se fez homem? Não é um plano ousado? Um plano ousado. Você não teria uma ideia dessa? Vamos fazer com que o Cristo de Deus, esse em quem tudo existe, olha só que coisa extraordinária, esse Deus visto na sua perspectiva cósmica, agora se torne terreno, agora vai ser o Cristo telúrico da terra, e o Verbo se faz carne e habita entre nós. E o Verbo se veste de uma humanidade, de uma habitação humana, que é esse corpo físico, e agora ele anda entre os homens. Isso é extraordinário. O Cristo de Deus se fez homem, se fez carne, e agora está entre os homens, andando entre os homens, falando com os homens, conversando com os homens, abraçando os homens, tocando os homens, num contato direto com a sua criação. E ninguém pergunta por que ele se fez homem. Então, vão te dar uma resposta. A pessoa mais hábil, o maior escriba da atualidade vai poder te responder: não, ele se fez carne assim como nós somos carne, para sofrer na sua carne, no nosso lugar, os nossos pecados. Ou seja, Deus não podia apanhar porque ele é espírito. Não podia dar pancada no quengo dele porque ele é espírito. Logo, faz ele virar um ser humano, e aí Deus vai agora pegar um porrete e bater nele até ele desmaiar. Vão dizer isso para você, que Cristo se fez homem para apanhar. E o pior que quem batia era Deus, o pai dele. Ainda que na instrumentalidade de homens maus. Aí vão querer dosar, equilibrar aquilo que não se pode conciliar. Alexandre, mas vamos convir que Deus sabia que ele apanharia, que ele seria morto, né? Ou não sabia? Lógico que sabia, lógico. Não tem como você entrar dentro de um vespeiro para buscar algo seu que está lá dentro, sem ser picado pelas abelhas. Não tem como. Como é que aquele que é o impoluto, puro, puríssimo,
santo vai entrar num mundo de treva, de maldade, e as trevas não vão odiá-lo, e as trevas não vão persegui-lo, e as trevas não vão procurar eliminá-lo? Como? E ele próprio disse que vocês, discípulos, vós que sois meus discípulos, saibam, se perseguiram a mim, vos perseguirão também. E eu fico procurando a nossa perseguição. Por que não somos perseguidos? É uma grande incógnita, né? De todo modo, o fato é que ele próprio disse, numa certa altura, ele falou: vamos-nos daqui, chamando os seus discípulos, vamos-nos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo, ele está vindo e ele nada tem em mim. E eis que chegou a hora do poder das trevas. As trevas iriam agir contra ele. Ou seja, a morte de Jesus, ela acontece simplesmente pelo fato de ele ter ousado vir aqui resgatar o homem. Ele veio buscar o que fora roubado, sequestrado, levado. Ele veio como pastor da ovelha, foi buscar a ovelha que se perdeu. E quando ele entrou no mundo de trevas, na casa do valente, as trevas se levantaram contra ele, e ele sofreu tudo o que sofreu, não somente no Calvário, mas desde que entrou neste mundo físico. Mas a pergunta continua: por que que Cristo precisou fazer-se homem? Há muitas respostas, porque a obra dele é muito abrangente, mas a mais importante neste momento para nós é compreender que antes dele, muitos vieram em nome de Deus, e muitos falaram em nome de Deus, muitos. Moisés foi um deles, Abraão foi um deles, Davi, Salomão, os próprios profetas, muitos vieram, falaram coisas boas para o seu tempo, dá tudo certo. O único problema é que nenhum deles estava habilitado para falar com exatidão quem era o Pai. Logo, o Pai precisou enviar o Cristo em carne, para que o Cristo pudesse revelar o Pai aos homens. Ele tinha que não revelar como os profetas fizeram, falando. Lógico que Cristo falou, ensinou, pregou, está tudo certo. Mas muito mais do que um mero profeta, ele deveria ser a encarnação do próprio ser do Pai. Ele deveria trazer o ser do Pai, fazê-lo habitar na carne, para que por meio do viver entre os homens pudessem olhar e ter uma noção exata acerca do ser do Pai. Vamos abrir a Escritura em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Os irmãos estão entendendo, queridos? Ao discernirmos acerca de Cristo, nós estamos também discernindo a nossa identidade, a nossa missão. Tá? Vamos caminhando. Paulo vai dizer assim, olha: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Dá uma pausa aí. Quem já ouviu essa palavra piedade? A gente usa muito nesse contexto religioso, né? A pessoa é uma pessoa piedosa. Geralmente as pessoas dedicadas à vida sacerdotal, à vida religiosa, são vistas como pessoas piedosas, né? Aquelas mulheres piedosas que vestem uma roupa diferente de todo mundo, né? Os padres, os pastores, não sei se parece com piedoso, não. Geralmente são católicos, né? Os católicos, o pessoal, os padres, os monásticos, né? Eles são vistos como pessoas piedosas. Os crentes, a gente olha assim, não tem cara de piedoso, não. Não parece.
Mas os outros parecem porque também se vestem diferente e ficam com uma cara diferente. Para parecer, né? Tem que ter uma cara assim. Se olhar para mim, não tenho cara de piedoso, eu tenho uma cara esquisita, espantada. Né? Mas eles são sempre assim. Na hora da missa eles ficam todos. Só naquele momento também. É bobagem. Depois volta a ser o que é de fato. Mas a palavra piedade também pode ser usada no sentido de alguém suplicar a outro. Tenha piedade do fulano. Ou tenha piedade de mim. No sentido, você não tem dó. Esse sentido. Porém, a palavra piedade, ela tem a ver com a vida de Deus. Aquilo que Deus é na sua vida. Ele é graça, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é justiça. E essa vida divina, quando manifestada por meio de Cristo na pessoa de Jesus, agora esse ser divino vai viver aqui sobre a terra. Acho que Paulo vai dizer, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. Que mistério é esse? É o mistério daquele que foi manifestado onde? Na carne. Deus, quando entra na carne, quando Cristo se faz carne, isso é um mistério. E agora imagine só, esse que é o Cristo se manifestando, se mostrando, onde? Na carne. É na carne, é no viver humano, que você vai saber exatamente quem é o Pai. Afinal, nós vimos semana passada, Colossenses 1,15, quando diz que o Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então ele vem mostrar quem é o Pai por meio da carne, por meio do seu viver humano. Então é dito, aquele que foi manifestado na carne, viveu, portanto, aqui na terra, e tendo vivido como homem integralmente, ele foi agora justificado em espírito, ou seja, a ressurreição de Cristo é a prova da aprovação daquele homem chamado Jesus. Porque se Jesus fosse como qualquer outro homem, poluto, cheio de pecados ou coisa semelhante, ele deveria ter morrido como todos os homens morrem e deveria ter permanecido na morte como todos permanecem. Mas porque ele foi aprovado como homem, ele está qualificado como homem, porque ele viveu 33 anos como homem sobre a terra e como tal, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem ruga, viveu uma vida autêntica. Na verdade, o Cristo em Jesus elevou o homem ao nível maior, tornando Jesus homem na cruz, o homem pleno. Quando ele declara tetelestai, está consumado. Aqui está o homem segundo Deus, o homem que alcança plenamente a vontade de Deus, é o homem que Deus desejou para si. Cristo, portanto, é o cumprimento da história e ele é o homem profético, em realidade, completamente segundo Deus. Razão, porque agora esse homem, Jesus, se torna o padrão para nós. Lembra que Paulo vai dizer? Até que todos nós alcancemos a medida da estatura de Cristo. Então ele se tornou um modelo, se tornou o padrão, é o alvo onde nós devemos chegar ou atingir. Então ele foi, depois de viver na carne, ele é justificado em espírito. E agora imagine só a sua ascensão. Quando ele morre, ele ressuscita, a sua ressurreição é a justificação em espírito, ele é o segundo homem, ele agora é um homem espiritual, ele é justificado no sentido de aprovado, a sua vida humana está aprovada, e agora então pense nele, agora voltando para os céus,
na sua ascensão. Quando ele retorna em ascensão, ele leva consigo o homem do qual se vestiu na sua encarnação. E ele vai agora subindo aos céus. Não é dito que ele tenha sido arrebatado para os céus, como que tomado por um rapto. Não, é dito que ele ascendeu aos céus. E a diferença de ser assunto aos céus, de ser arrebatado para os céus, é que o arrebatamento é ser tomado de súbito. E a ascensão é como, na verdade, ele subindo lentamente, como que numa grande procissão triunfal. É o homem subindo triunfalmente de volta. Agora imagine só esse retorno do Cristo na humanidade subindo. É o que diz o Salmo, salvo engano, de número 24. Um salmo maravilhoso, porque esse salmo, ele começa questionando, salvo engano, lá para o lado do versículo 3 ou 4, perguntando assim: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem subirá? Ao Monte Santo do Senhor. Responde aí você. Ninguém para falar eu? Quem subirá? Eu subirei. Quem subirá? E aí o salmista vai respondendo: bem, subirá ao Monte Santo do Senhor aquele que é limpo de mãos. Alguém aqui limpo de mãos? Deixa eu ver. Ninguém? E puro de coração. Alguém aqui puro de coração? Ninguém? Que pena, essa igreja é estranha. Que não entrega a sua alma à falsidade. Alguém aqui que não é falso? Fingido? Deixa eu ver a mão. Essa igreja aqui é boa. Ela não é tonta, não. E nem é falsa. Não é falsa porque, sendo falsa, não finge que não é. Fala, não, eu sou falso mesmo. Logo não é falsa para dizer que não é falsa, mas é, né? Todo mundo é falso. Tem uns mais falsos que os outros. Aí tudo bem. Mas fala, eu não sou falso, como não é falso? Para de bobagem. Você está lá na sua casa, você não escova o dente. Ah, estou na minha casa. Eu moro sozinho. Eu escovo a hora que eu quiser. Eu sou assim mesmo, estou na minha casa. Na minha casa eu sou eu mesmo. Por que eu vou escovar o dente agora? Não quero escovar o dente agora. Só 2h. Estou na minha casa, estou sozinho, eu sou assim mesmo. O telefone toca, fulano, estou chegando aí dentro de 10 minutos. Você corre para escovar o dente. Aí, cadê você? Isso é falsidade. Eu não escovei porque eu sou assim mesmo. Ah! Você não faz isso. Você quer sempre parecer alguma coisa para alguém. Não é bem isso que o texto quer dizer, não, mas é só para vocês entenderem que entregar a alma à falsidade também é você entregar a sua vida ou viver em função das coisas que não são a verdade, que não são eternas. Uma vida, né? Enfim, e nem jura dolosamente. O que é jurar dolosamente? É mentir afirmando, sabendo. Você mente, sabe que é mentira, fala como se fosse verdade, e você sabe que não vai acontecer o que você está dizendo que vai acontecer. O fulano vem na minha festa, rapaz, não vai dar não, mas eu vou fazer um esforço descomunal. Ah, você já sabe que a pessoa não vai. Se alguém te falar, eu vou fazer um esforço descomunal, desconfie. Não é verdade. Não vai. Não vai. Enfim, quem é essa pessoa? Onde está esse ser humano? Jesus. Puro de mãos, ou limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade
e nem jura dolosamente. Este é o que subirá. Querem a prova ou não? Que aqui se refere a ele. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Pode seguir. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Pode subir. Aí do nada, no mesmo salmo, na sequência, começa, e é isso que é de extraordinário na escritura quanto à inspiração divina. É o que muitos não entendem. As pessoas pensam que a Bíblia é inspirada por Deus no sentido de que cada palavra ali foi Deus falando, coloca uma vírgula aí. Ei, tira a crase, o acento grave, tira. Não, não é assim. A inspiração da escritura se dá exatamente quando o salmista está aqui falando algumas coisas, algumas intuições, uns insights que lhe vêm na oração, ou ele mesmo citando alguma coisa da sua experiência de vida, as tribulações no seu dia a dia, de repente ele é levado a escrever como continuidade uma coisa que não faz sentido com o que ele vinha dizendo, a não ser que aconteça algo posteriormente e seja revelado que faz todo sentido o que antigamente não fazia sentido, ou que à época não fazia sentido. Do nada ele começa a dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quem subirá ao monte santo do Senhor? O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Aí olha, não tem ninguém limpo de mãos, nem puro de coração. De repente surge um, viveu 33 anos, limpo de mãos, puro de coração, não entrega a alma nem à vaidade, nem à falsidade, viveu como homem integral e viveu integralmente para o Pai. Toda a sua vida era o Pai, falar do Pai, manifestar o Pai, expressar o Pai. Ele tinha a missão de mostrar ao mundo o coração do Pai, os atributos do Pai. Por isso que ele não dava certo com a religião do seu tempo. Ele dava mais certo com as prostitutas, com os publicanos, com essa turma aí que também não dá certo com a religião. Até hoje. Morreu e ressuscitou. Quando ressuscita, sai do túmulo e lá estava o homem limpo de mãos, puro de coração, completamente plenificado, e ele começa a ascensão. Quando ele começa a subir, começa a se ouvir nos céus os cânticos: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Portas têm cabeça? Está aí. Tem. Qual é a cabeça dessa porta aqui? Essa é a porta. Aqui é a porta. Tem cabeça? Não tem. Aqui também não tem. Na sua casa tem porta? Lá tem cabeça na porta? Tem? Ah, não tem. Eu ouvi dizer que tinha. Já ia perguntar que cabeça é essa. Só se for aquelas cabeças de boi que eles colocam assim, né? Na entrada da porta, não tem aquele chifrão? Mas não é isso não. É porque há mundos e há dimensões que nós não estamos vendo. Há domínios celestiais. Vocês sabiam disso? E para cada domínio celestial existem guardiães, príncipes, que a Bíblia chama de dominadores. E esses são chamados de portas, porque é o que dão acesso ou não ao seu domínio. Tem uma prova dessa lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 9, quando é dito que o anjo Gabriel foi enviado por Deus para levar uma mensagem a Daniel, e Daniel começou a orar a Deus pedindo uma resposta, e Deus mandou a resposta por meio do anjo Gabriel. O anjo Gabriel chegou depois de 21 dias. E Daniel falou: mas anjo, que coisa é essa? 21 dias te esperando, orando, você não vem?
Hoje eu vim, assim que você começou a orar, Deus me mandou, mas demorei 21 dias, porque o príncipe da Pérsia me resistiu. Eu não podia passar. Olha as portas aí. Eu não tinha... Lutei com ele por 21 dias. E só agora eu consegui chegar aqui. E a volta vai ser complicada, que ele disse que eu não volto. Quando eu escapei, que eu desci, você foi, mas você não volta, porque aqui também você não passa. São coisas que nós não entendemos muito, mas que a Bíblia nos demonstra. Agora imagine esse homem subindo. A Bíblia fala de 3 céus. A Bíblia, ou pelo menos ela menciona 3. Ela fala que Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Perfeito? Se ele foi até o 3º, no mínimo tem 3. 1º, 2º, 3º. Mas quando diz que ele foi até o 3º, não quer dizer que só tenha 3. Que pode ter mais de 3, só que ele foi só até o 3º. Perfeito? Os judeus da sua tradição falam de 7 céus. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. E se é verdade que os judeus falam de 7, então tem que ter 8, porque a Bíblia fala do céu dos céus. Se os céus são 7, tem que ter mais um que é o céu de todos eles. São 8. E daí não tem mais limite, né? O fato é que nós não sabemos ao certo. Mas agora imagine só esse homem subindo, impoluto, e ele vai sendo assunto aos céus, e diz lá no livro de Hebreus que ele foi colocado nos mais altos céus. Então para ele chegar aos mais altos céus, ele tem que passar por todos os céus. Por isso que ele ia subindo, e os anjos de Deus iam cantando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque esses príncipes não poucos caídos, em rebelião contra o Eterno, de cara baixa, fechada. Primeiro resistindo, mas não pode resistir, porque ele é vencedor. Então eles ficavam com a cara feia. Vai passar, mas eu não faço reverência. E os anjos cantando: levantem as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E aí outro grupo respondia: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, forte, poderoso nas batalhas. Quais batalhas? Quais batalhas? Quais batalhas? A batalha de entrar aqui neste mundo cheio de treva, cheio de misérias, e viver uma vida impoluta, santa, sem pecado, vencer a carne, vencer o diabo, vencer o mal, vencer as trevas e mostrar ao mundo a face de Deus. Mostrar ao mundo a face de Deus. Seguindo no texto diz: acabou? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Tinha uns que nem se levantar queria. Levante a cabeça e levante-te, levanta-te. Põe-se de pé. E todos eles se pondo em pé, e ele subindo, 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 recebido pelo Pai. Há um homem na glória. Há um homem na glória. Esse Cristo, feito homem, é chamado na Escritura de pioneiro. Ele diz: eu sou o caminho. Então, ele no seu viver humano, na sua vida, ele é o caminho. E ele nos convida a trilhar este caminho. E ele diz: eu sou o pioneiro, eu sou o primeiro. Depois dele segue-se tantos outros filhos. Por isso também que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, vai dizer que o Pai está conduzindo muitos filhos à glória. Logo, dentre tantas coisas que o Pai
ou melhor, que o Cristo veio fazer, foi que ele veio revelar à humanidade o caráter do Pai. Isso ele fez. Se vocês quiserem detalhes dessa revelação, leiam os evangelhos e tudo o que ele disse, tudo o que ele realizou, o modo como tratou as pessoas, seus ensinamentos, suas doutrinas, sua pregação, tudo o que ele realizou é uma manifestação de quem o Pai é. É nesse sentido que se afirma com verdade que Cristo é a chave hermenêutica de interpretação da Escritura. Para você não ficar naquela confusão que, ora, num domingo você vem e prega sobre o Deus que disse aos fariseus e escribas, aquela turba furiosa, dizendo: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí você, naquele seu sermão, a igreja comovida, toda aquela sensibilidade, você diz: olha, não havia ali homem algum capaz de atirar a primeira pedra, porque todos eram pecadores, e eles foram largando as pedras um, a começar pelos mais velhos, e foram se retirando, até que ficou somente Jesus e a mulher. E a igreja já está com fôlego suspenso, e agora, pensava ela, só ficou ele, e ele é sem pecado, logo ele pode ser o primeiro a atirar a pedra, ele tem o direito, porque ele é impoluto. Só que Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar? Ninguém, Senhor. Respondeu ela: tampouco eu te condeno. A igreja, amém, bate palma. Esse Deus amoroso, esse Deus glorioso, esse Deus que salva até as prostitutas, esse Deus... Aí a igreja vai embora para casa. Domingo que vem o mesmo pregador abre a Bíblia e aí vai pregar sobre a capa de Acã. Já ouviram falar da capa de Acã? Sabe quem é Acã? Deus disse: olha, vocês vão rodear 7 vezes, por 7 dias, a cidade de Jericó, porque eu trago juízo sobre aquela cidade, porque naquela cidade há pecadores que não se arrependem. Ele já ficando assustada. Depois os muros caem e eles entram e matam ao fio da espada a criança, a velho e a tudo. E Deus disse: não toquem nada desta cidade, porque tudo é amaldiçoado. Mas no meio tinha um homem chamado Acã. E passando por uma casa, entre os entulhos, ele viu que havia uma capa babilônica, devia ser muito bonita, muito chique, muito cara, uma capa. E ele olhou para um lado, não tinha ninguém vendo, ele sacou a capa e foi embora, e escondeu debaixo da sua tenda. Passou o tempo, está lá Acã de boa, glória a Deus, cantando, falando, tudo. Aí vem uma praga, uma coisa, aí o que aconteceu? Deus irado, nervoso, querendo destruir todo mundo. Tem maldição no vosso meio, e nesta manhã tem maldição aqui no meio de vós. A igreja já se esqueceu da mensagem do domingo passado, que lá é outro dia, agora é maldição. Conclusão: Deus entregou quem era o responsável pela capa, onde estava a capa. Pegaram o camarada Acã, roubou a capa, e mais 200 ciclos de prata, salvo engano, ou de ouro. O fato é que, e o que a gente faz com o maldito? Bem, tem que tirar o maldito do vosso meio, senão a praga e a ira de Deus não é aplacada. O que fazer? E Deus ordena: irmãos, o que fazer com o maldito? Leva para fora do arraial. Para fora. Mas não é só ele, não, é ele, a mulher dele, os filhos dele, o gado dele, as roupas dele, os sobrinhos dele, os netos dele, tudo. A sogra não pode esquecer. É dele. Joga para fora do arraial e apedreja a todos.
todo mundo tacando pedra. É a mesma história do que diz para a mulher que ia ser o quê? Apedrejada, não ia? E ele falou: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. É o mesmo no texto que está dizendo apedreja. Só que aqui não tem atira a primeira pedra, aqui não quer acabar. É desgraçado. Este é condenado, não tem misericórdia. E queima seu guarda-roupa, seu sofá, suas roupas, não pode sobrar nada. E a miséria ficou feita. Mataram, destruíram e queimaram. E aí Deus falou: agora eu posso dormir em paz. Graças a Deus. Para você não ficar nessa confusão de textos, né? Nessa esquizofrenia que não tem nada a ver com Deus, embora passe pelo nome dele, pela história do seu povo, pela experiência do povo de Deus, pelas suas impressões, pelo seu entendimento possível naquele tempo, o fato é que para você poder discernir entre o que reflete o Pai com exatidão e o que não reflete o Pai, você vai ler agora toda a Bíblia usando Jesus como uma medida. Aquilo que passa do que Jesus é, não é o Pai. E aquilo que falta em Jesus, o que tem nele, não é o Pai. É isso que quer dizer que Cristo é a chave hermenêutica. Não precisa ficar com depressão, nem virar ateu, desviar. Tem crente que depois que nós começamos a ensinar com mais propriedade, que nós devemos ter um critério avaliativo de interpretação da Bíblia para saber o que procede, no que procede, o que é de fato em realidade e o que é apenas entendimento humano, ficou amarelo, o crente ficou amarelo. A cara do crente amarelo é facinho de você ver. Ele vem, né, mas ele está ali porque tudo bem, eu não vou sair. Mas também não está. Ele está e não está. Ele está amarelo. Aí houve a mensagem assim. Vai embora desanimado. Domingo que vem não vem. Não tem ânimo. No outro bem não vem. No outro não vem. Aí um dia aparece. Amarelo. Fica lá. Essa pessoa se perdeu. Tudo porque não conseguiu entender que Cristo é tudo. Tudo absolutamente. Ah, eu queria mais. Mais o quê? É nele que tudo existe, é por ele que tudo vai existir, e tudo é para ele. E Paulo vai dizer em Colossenses 3,11 que Cristo é tudo em todos. E quando tentaram perguntar, mas tem Moisés e Elias, ou seja, tem o Antigo Testamento. Moisés que representa a Torá e Elias os profetas. O que o pai disse? Ei, este aqui, ó, não é Moisés nem Elias, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O meu prazer está no meu filho. E esse filho revelado na carne manifesta o divino na carne. Ele é. Ele não é somente a chave hermenêutica. Ele não é somente um modelo. Ele não é somente o caminho. Ele é tudo. Qualquer coisa você pode abandonar, só não pode perder Jesus. Ele é. O restante, Paulo diz o quê? O que Paulo disse? Porque o que para mim era lucro. O que era lucro? O fato de ele ser hebreu. É um orgulho, eu sou hebreu. Só que Paulo disse isso há 2000 anos. Hoje tem gente, paraibano, cearense, pernambucano, brasiliense, paulista, não importa o estado, dia todo na internet procurando, será que o sobrenome Silva é judeu? Quer ser judeu.
Aí você vai vasculhar, você vai... Eita, eu sou judeu e não sabia. Meu irmão, para. Olha para você. Ah, mas eu sou, tá provado, tem um estudo da genealogia. Tá, mas e daí? E agora? O que aconteceu com você? É só um paraibano que descobriu que é judeu. Eu falo muito paraibano. Vem a primeira palavra, Paraíba e Ceará, porque meu pai é paraibano, ou era, e minha mãe é cearense. Então são os dois homens que vêm primeiro. Mas tem um alagoano, tem um sergipano, tem um mineiro. Mineiro é terrível. Hein? Mineiro? Ah, vai brincar com o mineiro para você ver. Goiano. Mas Paulo diz, eu hebreu, eu sou hebreu. Mas não é qualquer hebreu não. Hebreu de hebreus. Ou seja, pai hebreu, mãe hebreia. Não tem mistura não. É sangue puro. Hebreu de hebreus. E tem mais, eu não sou de qualquer tribo. Eram 12, eu sou da tribo de Benjamim, a tribo mais amada, a caçula, a caçolinha da tribo de Benjamim. E quanto à lei, qual é a sua seita? Eu sou da seita mais severa, da igreja mais correta, do povo ortodoxo. Eu sou fariseu. E ninguém imputa a mim nenhuma transgressão, porque quanto à lei eu sou irrepreensível. Ele vai mostrando tudo que ele era e havia conquistado dentro do judaísmo, coisas que todo mundo gostaria de ter, e ele fala, porque o que para mim era lucro, esse conjunto de coisas, e outras mais que ele não disse, tudo isso, tudo, considerei perda. Por causa de quê? Não é por causa de Cristo, não. Por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus. Por causa de Cristo. Só que não é só Cristo, é a sublimidade deste discernimento, desse conhecimento de quem é o Cristo de Deus. Tá, então para a semana que vem, nós não podemos perder duas coisas. Primeiro, o Cristo cósmico, adimensional, aquela coisa fantástica, que agora se aproxima da humanidade, se faz homem, se faz carne, para o quê? O que ele vem fazer aqui, dentre tantas coisas? Falamos hoje. Manifestar o caráter do Pai. Está anotado assim, preste atenção, para nós seguirmos na semana que vem. Cristo, que é a expressão exata de Deus, se faz homem para revelar à humanidade o caráter do Pai. Entenderam? Tá, mas nós temos que chegar no ponto que nós estamos buscando. Estamos discernindo Cristo, ok? Que é a semente da igreja, para entendermos a nossa natureza, a nossa identidade. E se nós falamos na semana passada que a revelação acerca da identidade do Cristo tira-o da esfera terrena e histórica e o põe na dimensão cósmica, onde deve ser conhecido, crido e adorado, e se hoje falamos que esse Cristo, que é a expressão exata de Deus, ele se faz homem para revelar o caráter do Pai na história, na semana que vem será dito: Cristo, que manifestou Deus ao mundo, ele se multiplicou para dentro de muitos. Esse Cristo cósmico, que entrou na história enquanto homem, viveu a vida de homem, revelando, expressando e manifestando o Pai, por ocasião da sua ressurreição. Antes de ele subir, ele tomou uma providência. Ele se multiplicou
para dentro de muitos irmãos, ou de muitas pessoas. Para dentro de muitos. É como ele dissesse: eu estou indo, mas eu vou deixar aqui não um grupo que me represente. Não. Eu vou ser, ou melhor, esses homens serão a minha extensão. Essa extensão de Cristo, que a gente tanto fala o corpo de Cristo, etc. e tal, ela na verdade é a própria igreja. Aí nós vamos começar a entender a nossa identidade. E logo, o que é ser igreja e como viver a vida da igreja. E assim nós vamos avançando, tá bom? Amados, que Deus abençoe a todos. Obrigado